E aí, tudo bem? Nessa aula a gente vai entender um assunto que é um dos mais importantes desse curso. A gente vai falar sobre carência. Então é muito importante você dar um pause aqui no vídeo, pegar um papel e caneta para poder anotar todas as informações que eu vou passar aqui para você agora. A maioria dos consultores perde venda ou não consegue concluir uma contratação por não conseguir apresentar de forma de excelência essas informações para o seu cliente. Então é muito importante que você entenda cada detalhe do que eu vou te passar aqui agora. Vamos lá? O que é carência no plano de saúde? A definição de carência é dada pela ANS, que é a sigla para Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz o seguinte sobre as carências. O que é carência? Carência é o tempo que o cliente terá que esperar para ser atendido pelo plano ou seguro de saúde em um determinado procedimento. Então é exatamente isso. Carência é o tempo que o cliente vai esperar. A maioria dos clientes, quando vão fazer uma contratação, querem entender qual é o meu tempo de carência, quanto tempo de carência eu vou ter, o plano tem carência zero. Então é muito importante. Esse período não é uma exigência obrigatória e por isso, para a carência existir, ela deve ser prevista por uma cláusula contratual. Ademais, sua incidência pode variar de acordo com o tipo de plano de saúde. A duração do prazo de carência depende de dois fatores: o tipo de serviço solicitado pelo beneficiário e a data de contratação do plano. Por isso, o consumidor deve se atentar ao que é estabelecido em contrato. Ele precisa entender exatamente o que ele está contratando e é nossa função explicar para ele exatamente tudo que está ali dentro do contrato referente à carência. Quanto à data de contratação do plano de saúde, entende-se que os planos mais antigos, que foram aqueles contratados antes de 1999, possuem regras próprias, ainda contidas no próprio contrato. Os planos mais novos, que vieram a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à nova legislação, seguem as regras da Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9.656 de 98. Se o segurado possui um plano antigo, as regras sobre a incidência de carência devem ser previstas pelo contrato. Já para o beneficiário dos planos novos, as normas são estabelecidas no artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde. Tudo bem? De acordo com a legislação, a carência máxima para o plano de saúde é de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, um prazo de 300 dias para partos, a termos excluídos em partos prematuros, que não se enquadra nessa condição, mas o prazo é de 300 dias e 24 meses para doenças e lesões pré-existentes, 180 dias para os demais procedimentos. É possível pagar a carência do plano de saúde? Sim, é possível. Existe a possibilidade de pagar a carência de saúde a ser atendido antes do prazo previsto pelas cláusulas contratuais. Para isso, o beneficiário recebe uma cobrança de um valor adicional chamado agravo. O que significa agravo? O que é o agravo? O agravo nada mais é do que um acréscimo no valor da mensalidade que concede ao consumidor o direito à cobertura integral de procedimentos pela operadora de saúde, podendo tratar inclusive das doenças pré-existentes antes do prazo previsto. Contudo, é importante ressaltar que para pagar a carência do plano de saúde é necessário negociar com a operadora. Isso é diretamente negociado com a operadora, então é importante você enfatizar isso para o seu cliente. O valor e o período de vigência do agravo são definidos por livre negociação e o procedimento deve ser regido por aditivo contratual específico. Preciso pagar a carência do plano de saúde para ter direito ao tratamento? É uma pergunta também muito importante, mas não necessariamente, pois existem situações em que é exigência de carências
que a exigência das carências é abusiva e viola os direitos do consumidor. Nesse caso, não é necessário pagar a carência do plano de saúde, mas apenas comprovar que o período é indevido. Tudo bem? Esse tipo de situação é muito comum quando o beneficiário precisa tratar, por exemplo, uma doença pré-existente, uma lesão pré-existente, ou fazer um parto com urgência. Isso ocorre porque, como foi observado acima, tanto a doença pré-existente quanto os partos possuem prazos de carências próprios. Nesse sentido, a operadora de saúde entende que a carência a ser aplicada é aquela referente aos serviços que será realizado. No entanto, em caso de situação de urgência ou emergência, o prazo de carência é 24 horas para esses casos. Tudo bem? Portanto, nesse contexto, o prazo é considerado abusivo e o segurado, o seu cliente, não deve acatar a exigência nem pagar a carência do plano de saúde. Vamos entender um pouco sobre portabilidade de carências. O que é portabilidade? Portabilidade é a possibilidade de contratar um plano de saúde da mesma operadora ou de uma operadora diferente, sem a necessidade de cumprir novamente os períodos de carência ou de cobertura parcial temporária exigíveis ou já cumpridos no plano de origem. Esse direito é garantido a todos os beneficiários de plano de saúde contratados a partir do dia 2 de janeiro de 1999, independentemente do tipo de contratação do plano que cumpram os requisitos mínimos para solicitar a portabilidade de carências, de acordo com as regras dispostas na Resolução Normativa de número 438 de 2018. Então, a gente consegue entender qual é a função da portabilidade. E agora eu vou explicar um pouco sobre migração. O que é migração dentro desse contexto? Migração é a troca de um plano de saúde contratado até janeiro de 1999 por outro plano de saúde, vendido pela mesma operadora que já esteja de acordo com a Lei 9.656 de 98. Então isso significa que, na migração, o beneficiário muda de plano e com isso o vínculo do plano antigo, não regulamentado, é extinto, ele para de existir. E o mesmo beneficiário ingressa em um novo plano de saúde, que agora sim é regulamentado pela nova lei que eu falei anteriormente, no âmbito da mesma operadora, claro. É garantido ao responsável pelo contrato individual ou autonomamente o direito de migrar para um plano de saúde da mesma operadora sem que haja nova contagem de carência. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e que tenha feito sentido para você todos esses pontos que eu expliquei sobre carência. Tá bom? Te vejo na próxima aula.